Oi, gente. Eu quero ler 2 versículos para vocês. O primeiro está no profeta Amós, capítulo 3, versículo 6. Fala assim: Tocar-se-á a trombeta na cidade, sem que o povo se estremeça? Resposta fácil: não. Segunda pergunta: sucederá algum mal à cidade sem que o Senhor o tenha feito? Resposta fácil: não. Veja outro texto, Lamentações 3:38. Fala assim: acaso não procede do Altíssimo tanto o mal como o bem? Esses 2 textos falam sobre o mal no sentido de tragédias, calamidades, como essa que estamos enfrentando aí no mundo todo com o vírus chinês. E o que acontece? Atualmente, na verdade de uns anos para cá, surgiram pessoas dizendo que textos como esse, que atribuem as calamidades a Deus, não só esses que eu mencionei, mas outros textos também que falam sobre Deus sendo a fonte, o autor das calamidades, na verdade, isso acontece porque os autores bíblicos, eles não conheciam, não tinham uma noção, ou pelo menos uma noção clara, da figura de Satanás. Na verdade, o causador de todos os males, todas as tragédias, todas as desgraças, é o diabo, dizem eles. Mas, como no Antigo Testamento, por causa da revelação ser progressiva, pelo fato dela ter se dado aos poucos, os autores bíblicos não tinham uma noção muito clara dessa figura, desse ser maligno que causava essas coisas. Então, sem ter noção clara sobre essa figura, os autores bíblicos, então, equivocadamente, sem saber a realidade plena das coisas, sem conhecer o fato de existir um ser chamado Satanás, que era, na verdade, o real causador disso, atribuíram essas coisas, as desgraças, as calamidades, os males das cidades, tudo mais, a Deus. Mas eles estavam equivocados. O certo era atribuir ao diabo. Bem, esse tipo de afirmação tem 2 problemas. O primeiro é que esse tipo de afirmação coloca no trabalho dos escritores bíblicos, insere no trabalho dos escritores bíblicos erros. Eles escreveram coisas erradas, eles tinham noções erradas, como homens do seu tempo, noções teológicas erradas, como homens do seu tempo, e transpuseram esses erros que eles tinham, esses erros doutrinários que eles tinham, eles transpuseram esse erro para as páginas das Escrituras que eles, movidos por Deus, compuseram. Esse é um problema sério, porque destrói totalmente a doutrina da inerrância. E você começa a dizer, então, a partir daí, que há erros na Bíblia, que os escritores bíblicos do Antigo Testamento não foram protegidos de erro. Qual é o problema, a confusão na realidade que eles fazem? É a seguinte, olha, na cabeça deles, revelação incompleta, que é a revelação progressiva, ela é realmente incompleta. O Antigo Testamento não tem a revelação completa. A revelação mais completa de tudo vai vir no Novo Testamento. Mas o que eles dizem? A revelação incompleta é também uma revelação incorreta. Esse é o problema desses teólogos. Confundir revelação incompleta ou associar à revelação incompleta o conceito de revelação incorreta. Isso está errado. A revelação não era do Antigo Testamento, não era completa, mas era correta, plenamente correta. Tudo que os autores bíblicos ensinaram, eles ensinaram sob a supervisão do Espírito Santo. Nenhuma profecia foi dada por particular elucidação, ou seja, a partir das percepções da pessoa. Antes, diz o apóstolo Pedro, homens santos falaram da parte de Deus movidos pelo Espírito Santo. Outro problema dessa concepção é que eles dizem, a partir
das suas ideias, das suas intuições, dos seus conceitos aí e tudo mais, eles dizem que os homens, os escritores e os leitores do Antigo Testamento, lá daquela época, antes de Cristo, não tinham, como eu disse, né, eles dizem que eles não tinham uma noção clara da figura do diabo. Gente, isso é um equívoco que não dá nem para a gente levar a sério. É claro que os escritores do Antigo Testamento e os leitores do Antigo Testamento, desde a época de Moisés, no século XV a.C., tinham sim uma noção muito clara da figura do diabo. Logo no comecinho do Antigo Testamento, no capítulo 3 de Gênesis, nós já temos ali a figura da serpente, do tentador que levou Eva a se rebelar, ela e Adão a se rebelarem contra o Criador. Eles tinham sim noção da existência desse ente maligno que tenta os homens, que é o responsável aí por ter inserido a morte no mundo e o pecado e tudo mais. E não somente lá, nós encontramos também no livro de Jó. Dizem os comentaristas que o livro de Jó, a história do livro de Jó é dos tempos patriarcais, ou seja, 1400 anos antes de Cristo, ou talvez alguns dizem que é do ano 1000 antes de Cristo, não sabemos, mas note, nos capítulos 1 e 2 de Jó, a figura de Satanás, do diabo, aparece de forma proeminente, ele aparece ali acusando Jó, acusando o próprio Deus. Nós vemos essa atividade intensa do diabo ali trabalhando ali e sendo apresentado no livro. Será que as pessoas do Antigo Testamento, desde a época de Moisés, não tinham noção dos escritos de Gênesis? Não tinham noção dos escritos de Jó? Ora, claro que tinham noção disso, eram livros extremamente populares. Nós vemos também a figura de Satanás no levantamento do censo feito por Davi. No primeiro livro das Crônicas, no capítulo 21, aparece ali a figura do diabo como incitador de Davi a fazer o censo. E isso no século V a.C. Nós vemos também no profeta Zacarias, no capítulo 3, versículos 1 e 2, nós vemos ali mais uma vez a figura de Satanás ali presente logo nos 2 primeiros capítulos, e Satanás sendo repreendido por Deus, ali sendo chamado ali de Satanás e sendo repreendido pelo próprio Senhor. E isso também no século V, talvez o comecinho do século VI a.C. É claro, então, que os escritores bíblicos tinham noção, sim, de quem era Satanás, de quem era o diabo, e sabiam, sim, do seu papel. Mesmo assim, porém, eles atribuíam as calamidades a Deus. Deus é quem é o responsável por trazer essas coisas, por trazer as calamidades, as diversas fomes, misérias, sofrimentos sobre países, sobre cidades, sobre o mundo todo. Ele é o responsável por isso, ele é o planejador disso, como eu já disse em outro vídeo, e ele é o executor disso também, ainda que essas coisas nos deixem bastante perplexos. Alguém vai dizer assim para mim, mas pastor Marcos, no caso de Jó, quem causou o sofrimento não foi Deus. Deus não trouxe nenhum sofrimento para Jó. Quem trouxe sofrimento para Jó foi o diabo, fica claro ali. Foi o diabo que matou toda a família de Jó, foi o diabo que trouxe miséria sobre ele, foi o diabo que tocou na carne dele e fez com que ele adoecesse, foi o diabo que fez tudo isso, não foi o próprio Deus. Deus apenas permitiu, né? Como a gente já disse aí, que é uma linguagem não muito adequada. Bem, isso, se você ler melhor o livro de Jó, você talvez tenha que corrigir aí a sua perspectiva. É claro que Satanás realizou essas coisas, é claro, o texto é claro nos capítulos 1 e 2, dizendo que Satanás realizou essas coisas. Mas no fim do livro de Jó, se você olhar com atenção no capítulo 42, no versículo 11, você descobre quem foi a fonte primária de todas as misérias e calamidades que sobrevieram a Jó. Eu vou ler para vocês. Veja o que diz Jó 42, versículo 11. Fala assim: Então vieram a ele, a Jó, todos os seus irmãos e todas as suas irmãs, e todos quantos dantes o conheceram, e comeram com ele em sua casa, e se condoeram dele, e o consolaram, diz o autor do livro de Jó.
e o consolaram de todo o mal. Aqui o mal é o mal moral, é a tragédia, o sofrimento, a dor. E o consolaram de todo o mal que o Senhor lhe havia enviado. Quem então foi a fonte primária de todo o mal que se abateu sobre Jó? O capítulo 42, 11, versículo 11, mostra claramente quem foi a fonte primária. O diabo foi apenas o instrumento de Deus, a fonte secundária. A fonte primária do sofrimento de Jó foi o próprio Deus. Então, alguém pode dizer, mas, e então, em face disso, o que nós devemos fazer? Tudo bem, aprendemos, Deus é a fonte primária, ele pode usar o diabo até como a fonte secundária, como seu instrumento para fazer essas coisas. Isso tudo nos leva a quê? De que modo isso tem relevância para a nossa vida reconhecer essas coisas? Bem, se você olhar novamente o texto de Lamentações 3:38, o texto diz assim, enfatizando isso que eu estou ensinando aqui. 3:38. Acaso não procede do Altíssimo tanto o mal como o bem? Resposta exigida pela pergunta retórica, sim. Dele procede tanto o sofrimento como o bem-estar, tanto a desgraça quanto a bem-aventurança. Dele procedem as duas coisas. E aí vem a lição para nós em face disso. Se é dele que procedem essas coisas, diz aqui Jeremias nas suas lamentações, no versículo 39 do capítulo 3. Por que, pois, diante disso, se queixa ainda o homem vivente? Por que murmurar então? Se tudo procede dele, por que viver murmurando quando os males nos sobrevierem? E aí ele prossegue, ele diz, queixe-se cada um dos seus próprios pecados. Em vez de você, em face dessas lições, em vez de você reclamar dos males que lhe sobrevêm, das pandemias, das epidemias, dos problemas, das doenças, em vez de reclamar disso, reconheça, o Senhor é a fonte dessas coisas e Ele tem um propósito santo para isso. Se eu quero me queixar de alguma coisa, se eu quero reclamar de alguma coisa, não vou reclamar dessas coisas, porque eu sei que essas coisas procedem dele. Eu vou reclamar, eu vou me queixar e eu vou me lamentar dos meus próprios pecados. Se eu gosto de reclamar, que essa seja a causa das minhas reclamações. É isso. Deus abençoe vocês e tchau.